Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente aqui pela TV Câmara, numa produção da Agenda 21 local em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E a partir de agora a gente vai estar falando sobre mudanças climáticas e os desafios para o setor empresarial. Estão conosco aqui o arquiteto Rafael Giareta. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Marcinha. Também conosco o presidente da CISA, o Cássio Gonçalves. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, obrigado, Márcia, pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho a respeito, como é que isso funciona, as questões das mudanças climáticas e os desafios para o setor empresarial. De que forma isso se conversa? Então, já começo conversando aqui com o arquiteto Rafael. Rafael, a gente estava comentando aqui nos bastidores a respeito de um ciclone que tivemos há pouco tempo, E isso é um exemplo, eu acho, até para a gente abrir o programa explicando para quem está em casa de que forma isso altera essa mudança climática que aconteceu a partir de várias ações, inclusive nossas, que desencadeou esse ciclone e que, por consequência, trouxe várias outras ações para o dia a dia das pessoas, inclusive para empresários, para as pessoas, que têm a sua vida, dependendo de várias outras situações que foram ocasionadas, a partir deste ciclone. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Mais uma vez, Márcia, agradeço pelo convite, participar aqui, principalmente discutir, dividir a mesa, com o Cássio, presidente da CISA, que também, além de ser um grande amigo, também é um empresário que eu admiro muito em função dessas discussões que a gente está levantando sempre, E, do modo geral, o ciclone que aconteceu aqui, eu antes fazer uma grande escala sobre essa questão das mudanças climáticas, que para mim sempre é uma frase que eu costumo dizer que existe tanto o problema das mudanças climáticas, que as questões que envolvem, Então, ou pode ser um problema que pode nos chamar a atenção, ou também a paixão que pode vir a partir da criatividade das soluções, se a gente tiver ações para essas mudanças climáticas, para conter as mudanças climáticas, E isso, então, beneficiando, todos que fazem parte desse ecossistema, como você falou, uma ação, que as evidências científicas mostraram que a influência dos seres humanos nos últimos 20, 30 anos, mais especificamente após a Revolução Industrial, trouxe mudanças climáticas em função das emissões de dióxido de carbono na atmosfera, Então, isso tudo mexeu com a física, a química do clima, a ponto de hoje a gente estar experienciando já alguns eventos climáticos extremos, que é assim que a gente chama, então, esses eventos como foi o ciclone, Ou seja, que a nossa história nos mostra que nós temos sim alguns eventos climáticos que podem acontecer na nossa região, mas que dessa magnitude realmente fogem do comum e, como eu falei, as evidências científicas mostram que estão conectadas com outros efeitos que foram gerados em outros lugares do planeta, a ponto de concentrar, então, um vento mais forte, uma precipitação de chuva maior em certo local. E aí, claro, então, todo esse ecossistema conectado das diversas questões que os seres humanos provocaram no planeta, junta, então, esses efeitos, que foi o caso desse ciclone, na região aqui perto de Porto Alegre, onde, infelizmente, já tivemos 15 mortes, e isso realmente alerta, chama mais do que um botão vermelho, da atenção do que isso está acontecendo. E aí, ao passo que gera os principais problemas, como esses que eu citei agora há pouco, também a questão até de entrega de materiais. Todas as empresas acabam sendo impactadas por não conseguirem. Economia, Exato, o nosso PIB acaba sendo impactado em função daquela empresa não poder desenvolver a sua atividade ou realmente ter riscos, em função da edificação que ela está envolvida, ou mesmo uma rodovia, que ela precisa entregar certas coisas, receber também matérias-primas. Então, isso tudo atrapalha esse bom funcionamento. Então, por isso que dentro dos debates das mudanças climáticas, a gente diz que a gente tem que começar a desenvolver ações
para mitigação, né, adaptação e resiliência climática, para que, quando acontecerem esses eventos, que eles estão programados, assim, né, já se sabe que eles acontecerão, já deve conviver com eles, mas então que a gente conviva, que eles não causem tanto impacto a ponto, né, de prejudicar mais ainda a nossa economia e as nossas empresas, o funcionamento delas. E a gente percebe, né, falávamos isso antes, de que não estamos isolados, não é, Cássio? Não existe mais, aconteceu um evento climático, foi na região metropolitana, mas a gente aqui, né, sentiu os efeitos disso de alguma forma, né, seja pelo atraso no correio, né, e várias outras questões, a mercadoria que não chegou para o empresário, não é, Cássio? Certamente, Márcia. Nós estávamos, inclusive, em Florianópolis, né? É verdade. Nessa época, quando aconteceu esse ciclone. E todo o nosso trajeto de Florianópolis até Passo Fundo teve que ser alterado, né? E a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, isso é um impacto que acontece diretamente nas empresas, além, obviamente, da vida das pessoas, dos cidadãos que estão envolvidos, né? Pensa na região metropolitana, eles ficarem 6, 8 ou 12 horas sem energia elétrica. Hoje a gente não consegue ficar 2 horas sem energia elétrica, né? Principalmente se a bateria do celular estiver acabando. A gente já fica, né, parece que desconectado do mundo, ou melhor, da realidade que a gente está vivendo hoje com essas tecnologias. E quando a gente fala do setor industrial, principalmente da agenda climática, as nossas empresas têm grandes desafios, né? Principalmente voltados à questão da tecnologia, à questão da inovação, bem como o Gereta colocou, a revolução industrial lá atrás, ela foi fundamental, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Nós chegamos até aqui hoje muito por tudo que foi feito, né? Pela questão da revolução industrial lá atrás, das empresas, óbvio que gerou, vamos dizer assim, um déficit, né? Que hoje a nova economia precisa ter um equilíbrio, né? Para tentar minimizar tudo que a gente já viveu até hoje, nesses últimos 150 anos, 140 anos. Então, são coisas que hoje nós, empresários, e quando a gente fala uma nova geração, eu não estou me referindo à idade, eu estou falando dos jovens empresários de 18 ou 20 anos, né, Rafael? A gente fala do novo perfil. E isso é o quê? É a adaptação. Pode ter aquele empresário, aqui mesmo em Passo Fundo, a gente tem muitos empresários com 60, 70 anos que têm uma pegada, que têm uma preocupação com o nosso meio ambiente. E estão trabalhando, estão desenvolvendo ações dentro das suas empresas com essas precauções, né? Até mesmo porque eles veem o quê? Muita oportunidade de negócio. E a gente percebe assim que as empresas estão se adequando, né, também aos selos ambientais, a toda uma estrutura ambiental dentro das empresas, não é? Para também ficarem mais competitivas, porque é necessário hoje ela ter essa visão, né? Com certeza. Até a gente tem um programa na CISA, que é de resíduos, né? Que ele faz com que é um suporte, uma assessoria que a gente oferece para os pequenos empresários, né, os médios, também os grandes, né, então a CISA é de todos, é para todos, que faz com que a nossa assessoria ela vá até dentro da empresa, faça um diagnóstico. Após esse diagnóstico, a gente vai para dentro da empresa e ajude, né, a orientar os seus colaboradores, a orientar a gestão de como é a melhor maneira de fazer essa separação, a classificação dos resíduos e principalmente fazer o destino correto desses resíduos. Esse é um pequeno passo, mas é um passo fundamental para o futuro do nosso mundo, digamos assim, né? Aí, próximo passo, coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, além da classificação e separação correta e a destinação desses resíduos, é um pouco pensar em questões ambientais dentro da nossa empresa. Lá no CTCAM, a gente trabalha muito essa questão de preservação, né? Então, o controle, o gerenciamento, a economia dos nossos materiais, dos nossos insumos que a gente utiliza, energia elétrica, né? Tentando trabalhar com iluminação LED, que é mais econômica, tem uma durabilidade e não é tão nociva assim ao meio ambiente, né, Rafael? Com certeza, eficiência energética, né? Que é o principal recurso energético, né, de uma empresa, que na verdade ela ajuda inclusive na questão econômica, né? Você economizar energia é sempre bom. E enquanto arquiteto também, né? Quando você vai organizar, fazer todo o projeto de uma obra, precisa ter essa visão, não é? Dessa questão de sustentabilidade. Uma visão sistêmica que a gente chama, né? E até inclusive também pegando o gancho do que o Cássio falou sobre essa questão de realmente a revolução industrial,
começou-se então a se produzir de uma forma que não se tinha as evidências que talvez iria chegar. Não tinha o conhecimento hoje das instituições que sabem que é possível fazer diferente, que é benéfico desenvolver outras formas, né, ou então utilizar energias renováveis, né, fontes que não poluam tanto o meio ambiente. Então, isso tudo também, ao passo que a gente veio evoluindo, nós também tivemos grandes inovações que trouxeram, então, esses benefícios e aumentar, inclusive, a questão do lucro, a questão dos retornos para as empresas, os benefícios que trazem. Né? Então, essa questão que a gente começa a pesquisar, as pesquisas científicas, tanto para identificar que o aquecimento global está acontecendo, as mudanças climáticas podem nos trazer, né, os reflexos desse aumento de temperatura, que aqui em Passo Fundo mesmo, né, a gente já desenvolveu uma pesquisa, eu sou pesquisador também, né, sobre mudanças climáticas, com os dados da Embrapa a gente verificou, né, uma empresa também aqui em Passo Fundo, que houve um aumento de 1,1 grau Celsius na nossa temperatura. Né? Então agora, né, com o apoio dessas empresas e dessas instituições, a gente consegue desenvolver e ter uma nova postura diante o que a gente tem hoje no presente e vamos desenvolver no futuro. Né? Então, até interessante isso porque a gente une as pesquisas científicas, a academia, né, as universidades, com o mercado de trabalho, para identificar novas oportunidades e poder, inclusive, melhorar a nossa economia, que daí a gente até entra, né, estávamos comentando antes, na questão do ISG, né, que é a questão ambiental, a questão social e de governança nas empresas. Isso também é super importante e também está dentro dessa pauta das mudanças climáticas e dos benefícios, então, né, que podem trazer. Como eu falei no início, eu gosto muito mais, não, né, o nosso tema aqui é os desafios das empresas, mas agora também a gente começa assim, as oportunidades, na verdade, que o que a gente acabou de citar, sobre as posturas, né, diferentes e a ajuda mútua entre diversas organizações podem se beneficiar para melhorar cada vez mais as gestões das empresas e os resultados, né, seja para os funcionários, seja para o nosso meio ambiente também. Os empresários precisam estar atentos, não é? Porque não é só os desafios, mas são a partir dos desafios que se geram oportunidades, não é? Exatamente. Antigamente a gente via muito o ganha-ganha, né? A gente tem que ganhar. Hoje os empresários, a gente não está mais focado somente no lucro. Essa nova geração, né, a gente está preocupado com o quê? Tudo bem, a gente vai ter o nosso ganho, a gente vai ter o nosso lucro, porque as empresas existem para isso. Né? Nosso sistema econômico hoje é baseado nessa forma. Perfeito, exatamente. Mas agora, a nova visão do empresário mas a que preço, a que custo? Quais entregas, né? Quais danos daqui a um pouco ambientais? O que eu estou entregando para a minha comunidade? Tudo bem, daqui a pouco eu preciso, não é a questão, mas um exemplo que me ocorre, eu preciso fazer esse desmatamento aqui, ok, mas a que preço eu preciso realmente? Qual a participação? O que eu vou entregar para a comunidade em contrapartida a essas questões? Então é esse ganha-ganha. Eu estou poluindo, ok, eu vou trabalhar o que para o meio da sociedade que vem de acordo com o que o Rafael Jaret estava colocando do ISD, né? O ISG, que é um equilíbrio. Por que eu acredito muito nessa questão do ESG? Porque ele é um equilíbrio. Não dá mais para uma empresa cuidar somente da parte social. Ah, legal, eu estou fazendo aqui, eu estou poluindo, né, eu estou produzindo em grande escala, mas eu estou ajudando a comunidade, né, a minha equipe, tanto interna quanto a parte externa. Não é o suficiente. Porque as pessoas que consomem aquele produto, essa nova geração, vai dizer, não, mas espera aí, mas ele está jogando os resíduos dele aqui no Rio Passo Fundo. Não vou mais comprar dessa empresa. Não vou mais comprar dessa empresa. E aí a gente tem toda também essa questão das mídias sociais. Hoje não tem mais como jogar essa situação para baixo do tapete. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Colocando essa situação na mesa para a gente discutir. E isso a CISA faz junto aos empresários, não é? Certamente. Um dos principais desafios que até a gente conversa bastante sobre isso, né, é a questão da gente estar levando a informação para o empresário. Né? Ele precisa se conscientizar da importância e outra, que isso não está acontecendo lá nos Estados Unidos, não está acontecendo lá na Europa. Ou, quando a gente fala dessas questões ambientais, isso é uma preocupação somente do Erasmo Batistella, da BIET. O pequeno precisa estar preparado para isso. Porque, como tu falaste daí um pouco, essa nova geração, hoje tem o meu sobrinho com 7 anos, Deus o livre de jogar um papel no chão.
Ele tem uma nova outra consciência. Né? Exatamente. Quando ele estiver à frente e tendo poder aquisitivo para poder comprar, quem garante que ele vai dizer, não, peraí, lá na empresa do tio Cássio eu não vou, porque os resíduos da construção civil ele pega e descarta, ele não gerencia, entendeu? Ele compra madeira, picota madeira e depois vai tudo fora. Depois ele vai dizer, não vou mais comprar casa, apartamento dele. E aí, qual é o impacto que a gente tem que ter? Então, nos empresários, a gente precisa levar isso para os menores. Isso vai desde da ambiente que eu citei aqui, mas também vai para a padaria, vai para o restaurante onde a gente almoça. O que está sendo feito com os resíduos, né, com a sobra dos alimentos? Está indo para onde? Como? Qual o descarte que está sendo? Essa nova geração que vem as pessoas mais jovens, elas vão ter essa preocupação. Sim. E aí? Vocês vão estar preparados para isso? Dizer, não, esse não me interessa, ok? Então, os tempos vai mudar, essa população não vai mais comprar de ti, tu vai ter que fechar o teu negócio. Ou tu vai ter que correr atrás da máquina, e aí você está atrás, né? Eu sempre costumo dizer, quando tu for o primeiro, cara, o segundo vai ter que correr para chegar em primeiro, e para ti é muito mais fácil você se manter em primeiro lugar, né? Então, esses desafios que a gente precisa trabalhar com o setor empresarial, que é de estar levando a informação, de estar conscientizando, mobilizando, educando os empresários atuais. Isso é muito importante, Cássio, porque é claro que, né, como pesquisador e tal, eu entendo que tem a questão do custo inicial dessas mudanças. Isso realmente é muito complexo, né? É claro que assusta, né? Ah, poxa, mas hoje eu tenho um método de produção, um modelo, enfim, eu vou precisar fazer diferente. Poxa, como é que faz isso aqui? Quem que faz para mim? Quanto isso a mais vai custar? Esse aporte eu acho que também é importante, não é? Então, isso assim, tanto não, claro, a análise técnica, né, de alguém que possa também fazer isso da forma correta, como seria então uma análise circular, né, uma economia circular desde a extração do produto, né, que vai ser utilizado, todo o beneficiamento, então numa edificação também, como a gente falou agora há pouco, que tem uma eficiência energética, né, que usa bem os resíduos, que separa depois esses resíduos para depois eles irem para uma área que vai ser depois separada corretamente e novamente esses resíduos eles retornarem como uma nova matéria-prima de um outro produto. Então essa economia circular ela vai se conectando, né? Isso é muito importante. Então por mais que tenha essa diferença hoje dos custos iniciais, essas barreiras que infelizmente acontecem, já existem também, né, pesquisas e inclusive modelos que demonstram que tomar essa atitude traz muitos benefícios. Inclusive até reforço, né, o Cássio também citou o Erasmo Battistello. Eu até ouvi recentemente uma frase dele que foi muito impactante, muito bonita, que ele é daquele grupo que ele prefere consertar esse planeta do que a gente morar em Marte. Então, é um dos maiores empresários da nossa cidade falando isso. E eu, inclusive, tenho repetido essa frase dele, reforçado, porque ele é um grande exemplo mesmo, né? Que todos os empresários possam ver nele como uma pessoa que, olha, isso realmente, tomar essa alternativa, tomar essa ação, essa posição frente aos benefícios, às ações de mitigação, adaptação e resiliência, podem trazer diversos benefícios, inclusive, como a gente vê hoje, né? Econômicos, com certeza, também. A gente vai a um breve intervalo e já retornamos. Seguimos aqui com o nosso bate-papo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com Ecologia e Meio Ambiente e hoje estamos falando sobre mudanças climáticas e os desafios no setor empresarial. Conosco o arquiteto Rafael e também o presidente da CISO, Cássio. A gente falava no primeiro bloco
sobre alguns desafios e o que as mudanças climáticas interferem no nosso dia a dia e também nas empresas, não é? Vamos falar um pouquinho das ações aqui de Passo Fundo, né? Porque a gente tem ações importantes aqui, dentre elas a Comissão Municipal de Mudanças Climáticas, que foi instituída há pouco aqui na cidade. Fala um pouquinho, Rafael, para nós o que isso significa para a nossa cidade, para os nossos empresários e para todos os envolvidos, né? Sim. Então, a comissão, ela veio através de um programa do governo do estado, né, quando o nosso governador foi para a COP, onde verificou, né, essas questões, ou seja, de como a mudança climática está impactando nas questões tanto humanas como também empresariais, e desenvolveu então um Plano Clima 2050, inclusive, né, tem o site lá para poder acessar para verificar, e são cerca de 14 ou 15 subprojetos, que então empresas, né, e prefeituras podem então desenvolver projetos com subsídios, com cerca de 115 milhões de apoio do governo, né? Isso é muito importante, porque então, no caso aqui em Passo Fundo, foi instituída então a Comissão Municipal de Mudanças Climáticas, que é composta por diversos representantes, tanto do poder público, tanto de instituições, empresas, né, do setor privado também, para a gente desenvolver então ações de mitigação, adaptação e resiliência climática, né, aqui em Passo Fundo, da nossa cidade. Então, isso eu reforço mesmo, que é muito interessante como pesquisador da área de mudanças climáticas, saber que a minha cidade, a minha aldeia, o meu lugar, tem isso agora, né? Então, reforço os parabéns ao poder público como um todo que desenvolveu isso, e agora todas as instituições que também estão participando ativamente. Nós temos nos reunido semanalmente, né, para essa comissão, para agora então pensar o que nós temos até agora, os diagnósticos, já que vão ser desenvolvidos para a gente entender aonde estamos aqui em Passo Fundo, o que temos hoje e então como será esse nosso futuro de adaptação. É um plano estratégico para a cidade, não é? Com participação dos empresários também nessa comissão. Certamente, Marciana, como o Jareta colocou, a quádrupla hélice, né, que a gente chama, quando a gente está falando de ecossistemas, que é o poder público está participando, Câmara de Vereadores, Prefeitura, né, as instituições de ensino, a sociedade civil organizada através das entidades de classe, por exemplo, a CISA, e também os empresários. Então, todo esse envolvimento é algo que até a gente conversava que não existia há alguns anos atrás. É uma mobilização, na verdade, né, de vários segmentos. Exatamente, existia o empresário, né, e as questões ambientais, aí representada daqui um pouco pelas pessoas que defendiam, né, os ambientalistas, estavam de um lado, na margem do rio, e a gente estava do outro lado. E não havia uma comunicação, não se construía uma ponte para que houvesse uma aproximação. Ao mesmo tempo que a gente estava produzindo, né, o setor empresarial produzindo, é óbvio que causava alguns danos, né, mas era necessário, a gente sabia, mas daqui a pouco a gente não sabia como agir, né, como minimizar aqueles efeitos. Porque quem sabia estava do outro lado. E também não conseguia trocava essa informação. Exatamente, não havia uma comunicação, não havia um diálogo. O que essa nova geração, quando a gente fala do ESG principalmente, fez com que se criasse uma ponte, se fosse construída uma ponte entre as questões ambientais e as questões empresariais. E a partir dali, uma comunicação. Então não é nada de extremo, é tudo construído, tem que ser estudado. Para tudo se tem uma alternativa, né? E eu costumo dizer sempre que eu não choro pelo leite derramado, né? Eu tenho que descobrir uma forma para minimizar para que aquele leite não seja mais derramado. Essas são as ações que a gente vem construindo. E esse Comitê Proclima, ele veio a calhar e a gente fazer essa conexão. Então a gente tem os empresários, tem todas as instituições trabalhando com o mesmo viés do quê? De pensar, de tentar minimizar as questões, os danos ambientais que são causados no nosso dia a dia. Então a gente vê com muito bons olhos, é uma perspectiva muito boa, é um projeto que
temos que parabenizar o governo do estado por ter trazido e se preocupado com esta demanda, né? E dar esse aporte financeiro que também, é o porque principal. é importante, porque muitas vezes o empresário até tem interesse, mas não tem a condição financeira, ou, né, as entidades também gostariam, né, de trabalhar alguns projetos, mas precisa de um aporte, né? A gente não pode também ser ingênuo de achar que as coisas acontecem sem ter esse viés financeiro, porque, né, o aporte é importante para que se possa trabalhar essas políticas, essas estratégias. Né? Com certeza, mas esse aqui é o caso que, para uma política, né, ser implantada, uma política pública ser implantada, primeiro o poder público tem que dar o exemplo. Então, implantar isso nos seus processos, né, nas suas edificações, então, sustentáveis, né, como já acontece na esfera federal. E, então, a gente começa a ver que com o apoio de subsídios, que é o caso, né, esses 115 milhões que também o governo do estado está colocando para essas questões, isso vai fazer com que o empresário consiga se adequar. Aí, como o Cássio falou, nós temos já empresários que já, né, estão essa nova forma de pensar. Então, com esse subsídio, com esse aporte, porque das pesquisas mostram que o principal barreira sempre é o custo, então o poder público dá, né, esse aporte para que, então, dá aquele empurrãozinho, né, aquele empurrãozinho que falta, né? Isso. Então, isso possa ser colocado em prática, né? Então, realmente, está sendo muito bacana e estamos desenvolvendo, então, esse plano estratégico agora, né, para verificar todas essas questões aqui em Passo Fundo. E com o meio empresarial, eu tenho visto, né, estando à frente da CISA, conversando com muitos empresários, é o envolvimento e o interesse dos empresários em trabalhar com as parcerias público-privadas. O que é isso? É trazer o empresário, ele sabe que ele precisa contribuir, né? E ao mesmo tempo o poder público também precisa parar para ouvir o empresário e construir juntos. Então, nós estamos num momento muito importante aqui na nossa cidade e também no país como um todo, porque as pessoas estão conscientes, né, estão se sensibilizando. Óbvio que a gente precisa sensibilizar muito mais pessoas para poder replicar isso e chegar aos nossos objetivos com maior rapidez e principalmente eficiência, mas as coisas estão acontecendo. E esse é um passo importante do poder público até aqui de Passo Fundo, que a Prefeitura, por ter instituído essa comissão, né, Rafael, que dá essa oportunidade para a gente estar conversando e pensando em conjunto. Não é somente o poder público que está pensando uma ação, não. Ele está nos ouvindo, nós estamos podendo sugerir e contribuir com esse processo. Como uma balança, né, onde os dois lados, né, têm voz e depois no final vão ganhar. Então os benefícios são múltiplos. E quem ganha não é só o empresário, né, até para quem está em casa entender, a comunidade como um todo, porque a partir dessas ações, desses projetos, não vai mobilizar toda a cidade. Né? Com certeza. Porque quando se trabalha uma ação, por exemplo, na construção civil, está se beneficiando a cidade inteira, né? Sim. São vários atores, são várias situações que envolvem a construção de um prédio, por exemplo. Sim. Não é? A gente até fala, então, nessa questão, né, como as mudanças climáticas geram, as inovações dentro das empresas. Então, tanto inovações de novo material ou de uma edificação que, então, ela vai economizar energia, né? E para isso, então, existem as certificações, que elas realmente estabelecem as metas e os indicadores de aquele edifício, sim, ele corresponde ao que está sendo construído e, principalmente, atende aos níveis mais eficientes de consumo de energia, baixas emissões de dióxido de carbono, né? E é interessante também, né, eu não fiz a minha formação nessa área de eficiência energética aqui em Passo Fundo, mas já vejo há um bom tempo isso acontecendo aqui. Né? É o caso da empresa Lantar aqui em Passo Fundo, que começou com, inclusive, o primeiro edifício certificado nível A pelo Procel aqui em Passo Fundo, foi o primeiro do estado, né, quando foi lançado. Nós temos também a construtora Una também, né, com outras certificações como a Fitwel, também trabalhando isso. Então, conversando já com esse pessoal, como isso traz mais benefícios na hora até de uma venda, né? A diversificação, os clientes começam a entender aquela empresa como uma agente de mudança, né? E, claro, também gerando mais empregos ao longo disso, porque você ensina uma pessoa a trabalhar diferente, de uma forma que vai economizar mais energia, que vai trazer mais benefícios. Então, a gente está ali, então já conecta também a criação de empregos,
ensinar as pessoas uma nova função, né? E tudo isso, como eu falei, trazendo benefícios financeiros no momento daquele edifício, economizar energia e ter um valor de venda maior. Então, isso tudo é muito interessante, como eu falei antes, são muitos desafios, mas as oportunidades e os benefícios que se geram quando a gente começa a parar e pensar nisso, com as informações que nós já temos para desenvolver ações, se abre um leque de informações, de inovações, de coisas que podem ser muito benéficas, né, para o meio ambiente e principalmente para as empresas também. E os empresários têm que estar preparados para isso, não é, Cássio, para essas novas inovações e para tudo que está vindo, né? Porque a gente fala muito agora, né, está muito em voga a inteligência artificial, mas essa inteligência, de que forma a gente utiliza ela como ferramenta, não é? Então não adianta a gente ter várias formas e várias facilidades, muita tecnologia, inovação, se o empresário não sabe de que forma utiliza isso no seu dia a dia, né? De que forma ele fomenta isso lá na sua empresa para gerar renda, para gerar novas novidades, não é? A gente, quando eu era criança, tinha até, eu acho que um comercial, uma propaganda na TV que dizia que eram as perguntas que moviam o mundo, né? E continuam, independente da inteligência artificial, se você não souber o que perguntar, não souber o que construir, ela não vai poder te ajudar nada, né? Sim. Ou seja, depende muito do eu ainda, depende muito do ser humano, da nossa máquina, para construir um mundo, construir um legado melhor para as próximas gerações. E essa aproximação, e aí vem o papel das entidades, seja da CISA, seja da IdeaCom, também um grupo da construção civil que a gente participa, que a gente tem, é de estar disseminando essas informações, sensibilizando, principalmente a gente falava aqui dos exemplos da construção civil, né? Com a Lantaro, com a UNA, que são empresas de referência para a gente na construção, para tentar compartilhar, para que eles participem, para que eles possam compartilhar as suas experiências com os mais jovens, com as empresas menores, que a gente possa colocar isso em prática, né? Esse é um desafio que a gente tem e que a gente tem tido uma mobilização muito grande, principalmente de quem está começando agora, né? Então isso já é um bom sinal para que realmente a gente está no caminho certo em termos de pensar um futuro para o nosso mundo melhor. Sim, e Passo Fundo fazendo a diferença, né? Até inclusive também com uma frase que eu vi de você, quem não fizer vai ficar para trás. Então é bom fazer, né? Tem benefícios, é muito interessante. E sabendo, né, com o apoio, né, de instituições como a CISA, eu realmente parabenizo muito, né, porque a gente vê muito nas questões das pesquisas, que, como o Cássio até falou antes, essa dicotomia, né? E hoje a gente já consegue ver as possibilidades aqui na nossa cidade, aqui na nossa Passo Fundo. Então, claro, ainda tem muito a se trilhar, né? Tem muita coisa, mas só o fato de a pessoa estar entendendo, procurar saber, né? Não ser aquele negacionista, tentar entender aonde que eu posso então ter benefícios aqui dentro. E tem muitos. A própria ONU, né, fala que são milhares de oportunidades de empregos que podem ser criados, a inovação, bilhões, né, de dólares em valores financeiros por criar novos produtos, por criar novas formas de trabalho. Então, é vasto, né? Como eu falei no início, nós temos um ambiente muito uma vasto, paixão pelas soluções que podem ser geradas. É vasto, tem até um mercado que não é pauta de hoje, porque é um assunto bem amplo, né, bem complexo, mas também bem importante, é trabalhar com crédito de carbono, né? Então, isso, é um negócio... eu me lembro que há mais de 10 anos eu já entrevistava as pessoas para falar sobre isso, que era muito incipiente ainda, né? De que forma se ganha, né, se lucra, de que forma as empresas podem participar disso. Mas isso é assunto para um outro dia. Infelizmente, o nosso horário já está estourado. Eu quero agradecer. Muito obrigada a vocês por terem participado aqui conosco. E eu deixo um convite para que a gente venha e fale, né, sobre essas outras questões também que a gente tem que aprofundar aí. Com certeza. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Rafael. Eu agradeço, Márcia, mais uma vez, muito bom dividir essa mesa com o Cássio. Obrigada, Cássio. Obrigado, Márcia, pela oportunidade. Também uma grande satisfação estar aqui com o nosso amigo Rafael Jareta. Para mim, uma grande referência na parte tanto da arquitetura, e sempre que falo de eficiência energética, eu sempre tenho o Rafael como uma referência. Eu gostaria só de deixar uma mensagem a todos os nossos empresários, que a gente tem que pensar no futuro, né? E hoje em dia, essa nova geração está pensando que o alimento ou o produto que elas consomem é o mundo que elas querem amanhã. Então a gente precisa refletir, estar atento a essa demanda dos nossos
próximos, né, clientes dos nossos negócios. Perfeito, assina embaixo. Ok, então, né, para que você em casa também reflita sobre isso. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa.